Oi, apareci. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Depois de quase um ano longe do canal, tá? Voltei aqui. Vou voltar com o canal, com os vídeos, tá bom? É, Vim falar um pouquinho o que aconteceu entre esse tempo, né? Em torno desse tempo de quase um ano, que eu sumi aqui um pouquinho. É, Vamos lá. A minha bebê, a Elaine, né, ela vivia caindo, tudo. E eu fui atrás pra ver. Quando a gente comprou um sapato, aquelas tênis da moleca, a gente tava pondo sentido quando ela andava, que o pezinho dela tava entrando, né, pra dentro da perna, assim, sabe? Sentido dentro da perna, as duas pernas aqui, e o pezinho dela tava entrando, né? E aí ela tava caindo muito, do nada caía, né? E eu fui atrás do ortopedista pra ver, né, o porquê que o pezinho dela tava entrando pra dentro e tal. E eu fui atrás. Chegando lá, no ortopedista, o ortopedista falou, virou a perninha dela assim, e falou, ela anda na ponta do pé? Eu falei, anda. Ela anda quando tá feliz, fica pulando, né? Aí ele, ela senta em W, que quem não sabe senta em W é quando fica cá pra fora, assim, sabe? As perninhas pra fora, quando a criança senta e acha bonitinho, que parece um W a perna, né? O pé fica pra fora. Eu falei, senta. Pra mim, isso, quando a criança sentava em W, pra mim era normal. Só que não é bem assim, né? Então, quando você vê alguma criança sentando em W, fala, senta direito, senta em Diozinho, né? Porque não é certo, tá bom? Aí eu falei, senta. Aí ele falou que não era pra deixar mais ela sentar em W, que era pra ficar em 4 meses. Depois voltar, né? Pedir pra ela não sentar mais em W, sentar em Diozinho. E não usar mais sapato ortopédico. Tinha nem sapato normal, né? Sapato normal. Tinha que ser sapato anatômico. Sapato anatômico é muito difícil de achar. É só a Clean, a marca Clean, que tem, tá bom? Anatômico. As outras eu já vi da ortopé, né? Só que é pouquíssimos modelos, é mais pra bebê, tá? Então a Clean tem desde bebê até adulto, tá certo? Sapato anatômico. Só que ele não é barato, tá bom? Ele é mais caro do que o sapato normal, né? Tênis, tudo. Sandália, chinelo, é caro, tá bom? Aí ele falou isso pra mim e falou que era pra mim ir atrás. Ele perguntou se ela tinha. Se ela teria um aspecto autista, alteia. E eu não sabia o que era. Eu falei, mas o que que é isso, doutor? Aí ele foi e falou assim pra mim: pesquise e vai atrás. Marca pediatra, pede encaminhamento pro neuro e vai atrás, né? Porque ela tá andando na ponta do pé, ela sente em W, e isso tudo indica, né? Que pode ser TEA. E é um japonês, sabe? Um senhor japonês. E eu falei, tudo bem. Saí de lá, fui pesquisar o que que era TEA. Aí, pra quem não tem, uma criança com TEA, pra quem não sabe, a realidade, assim, pra quem não sabe o que é, a gente pensa que é uma criança especial, como já é errado esse termo falar, né? Uma criança débil mental, um déficit, né? De. Já tem. Pra quem não tá fora dessa realidade, a pessoa acha que é isso. Eu, pelo menos, eu achava que era isso, tá? E aí eu falei, esse médico é louco, mas eu vou atrás, né? Fui pesquisando, aí você vai pesquisando e vai vendo que não é isso que a gente pensa. Não é, a criança não é débil mental. Aí eu fui e falei com meu marido, falei com minha família, né, meus familiares, e eles falaram assim, mas ela. Aí as pessoas falam assim, né, no começo. Mas ela é muito inteligente pra ser autista. Ah, mas ela fala, ela não é autista. Aí eu fui, marquei o pediatra, eu falei pro pediatra, tava contando o que aconteceu, tudo, né? E esqueci de falar que ela caía à toa. Aí, como eu tenho as duas, a Marília e a Elaine,
eu levo sempre, marco sempre a consulta para as duas. Então eu entro sempre com as duas, porque eu não tenho quem deixar, eu sempre levo as duas. Entrei com as duas na sala, aí conversando sobre a Marina, conversando sobre a Elaine, que o convênio tinha mudado também, então tinha que passar com outro pediatra, né, para começar a ter rotina, né, um acompanhamento. Aí eu esqueci de falar que ela caía à toa. Aí do nada a menina cai. Aí eu fui e falei, doutora, ela cai. Ela falou, nossa, mas parece que alguém empurrou, né? Ela cai assim, parecia que alguém veio e empurrou. Ainda a doutora brincou assim, ai, parece que o anjo da guarda dela pôs o pé na frente, ou empurrou ela, né? Aí eu falei, e ela cai à toa. E por conta disso, eu levei ela no ortopedista. Aí eu fui, que eu lembrei que quem tem 2 filhos sabe que é uma loucura até a gente lembrar tudo. Ou a gente tem que anotar, né, na sala, e num papel e falar lá na sala, senão a gente esquece. E eu esqueci. Aí eu fui que eu lembrei que ela caiu. Parecia que foi, sabe, Deus falou, vamos cair aqui que ela vai lembrar e vai falar. Eu lembrei e falei, né, que a médica, ela falou assim, não é normal ela cair, tá? Ela é bem agitada, que ela não para. Ela fica lá na sala, correndo pra lá e pra lá, sobe na maca, desce. Ela falou, ela é bem agitada, né, tudo. Mas pode ser a fase, né, dos 2 anos, tudo. Aí, tudo bem. Aí ela me deu um caminhamento pra levar no neuro. Aí eu marquei o neuro. Chegou lá no neuro, o neuro foi e me deu um caminhamento, falando, tudo bem, mas eles vão acompanhar, mesmo que não seja, mas vamos acompanhar. Aí eu falei assim, já que eu vou levar a Elaine, vou levar a Marina também, né? Então eu vou marcar para as duas, né? A pediatra falou, vamos fazer as duas, já que você vai levar as duas. E eu fui e falei pro neuro, vamos fazer das duas. Só que eu falei pro neuro que, como eu era pequena, falaram pra minha mãe, me deram um diagnóstico que eu era disléxica. Dislexia. O que é dislexia? Ou é auditiva ou é visual. É isso que eu sei. Eu sei que tem coisa que eu acho que eu não escuto, mas eu já fiz exame do ouvido, já fiz tudo, já fiz lavagem, tudo, mas tem coisa que eu não escuto, tá? Então deve ser por conta da dislexia. Só que aí eu falei, a Marina ficou 2 anos em casa, né? E ela ia fazer já 7 anos e não sabia ler, não sabia, tinha dificuldade de reconhecer o alfabeto, tinha dificuldade de ajuntar, né? As vogais com as sílabas com as vogais, tudo. Aí eu fui e falei pra ela, pro doutor, né? Pro neuro. Aí ele colocou lá encaminhamento pro neuropsicólogo, né, que faz os testes, tudo, que ele que analisa tudo, né, ele que dá uma avaliação, né, e quem dá o laudo é um neuro, né. Então ele me deu pra Marina dislexia, pra gente ver se ela tava um pouco atrasada por conta da dislexia ou por conta da pandemia, né, que ficou 2 anos em casa, que atrasou muita criança, né. E a Elaine para ver se ela tinha autismo, tá bom? Então fomos, né? As pessoas falaram, quando eu peguei o laudo, as pessoas falaram, nossa, do nada você descobriu? Foi tão rápido. Como assim, né? Aí, só que não vê o que eu passei, né? Porque a pessoa que tá vivendo é que vê, né? E as pessoas, quando a gente fala, as pessoas vê só aquela hora. E não é. Elas passaram em 12 consultas com um neuropsicólogo, fazendo avaliação, fazendo observação, tá? Dentro da sala do neuropsicólogo. As duas juntas, né? Porque como eu tinha que entrar na sala, eu não tinha com quem deixar uma lá fora e entrar só com a outra. E também não tinha como eu deixar elas lá dentro, uma só lá dentro, com um neuropsicólogo sozinha, né? Porque é menina, nesse mundo a gente não tem como confiar, eu não confio, tá bom? Então, eu entrava com as duas e um neuropsicólogo, né, falou assim pra mim, não, mãezinha, já que você tem as duas, não tem quem deixar, não tem com quem a pessoa vir com você te acompanhar, pode deixar, a gente entra com as duas, elas brincam juntas e eu observo as duas, né? Tudo bem. 12 avaliação, né? Primeiro o neuro pediu 3.
Aí, quando eu fui passar com o neuropsicólogo, ele pediu 12, tá? E vai enrolando 3. Ai, mas ele pede mais 3. Pede mais 3, pede mais 3, né? Pra ter uma coisa concreta, né? Você não ter dúvida, né? Antes disso, deixa eu falar pra vocês também. Aí, o celular tá andando. Antes disso, elas fizeram um exame que coloca um monte de fiozinho na cabeça, sabe? Então, e não deu nada, tá? Elas fizeram esse exame e não deu nada. Aí, pronto, fez tudo. Aí o convênio mudou, aí tive que começar tudo de novo, né? E demora muito, demora pra você marcar com neuropsicólogo, demora 3 meses, tá? Você não consegue marcar assim do nada e tem que ter encaminhamento, tem que ter tudo. E tudo isso no convênio, tá? Elas têm convênio, porque se fosse no SUS, é complicado, muito complicado, ainda mais que autismo em menina. Se a menina fala que não é autista, tá? É complicado, tá bom? Aí tudo no convênio. Tudo bem. Aí eu fui. E aí eu não lembro se vocês. Eu não sei se vocês lembram dos vídeos quando eu fazia a rotina. Que a Elaine não gostava de pentear o cabelo. Ela gostava de ficar com o cabelo solto. Não gostava de pôr chinelo. Um monte de coisa, né? E aí tudo bem. Pegamos uma avaliação. Aí, no meio dessas consultas com o neuropsicólogo, ele falou assim: ai, mãezinha, vamos fazer primeiro, vou fechar o laudo, a avaliação, vou fechar. Primeiro da Elaine, né? Que é mais grave, e depois a Marina. Só que eu não entendi. Aí eu falei assim: não, doutor, pelo amor de Deus, vamos fechar as duas juntas. Porque eu vou ter que ficar continuando vindo aqui só com a Marina e vou ter que trazer as duas. E aonde eu vou, já resolvo tudo das duas, já vou, já pego, já faço, já. Não tem como. Falei, vamos fazer das duas, por favor, me ajuda aí. Aí ele foi e falou, não, tudo bem, então, né? Porque se eu tivesse deixado, ele ia ficar, né? Aí eu falei assim, não, vamos fazer das duas. Porque aí ele falou, ah, Marina é calma. Falei, não, mas eu tenho que correr atrás das coisas das duas, né? O tratamento, se tiver, de alguma coisa que der ou que não der, né? Aí tá. E ele fez das duas, tá? Aí eu peguei a avaliação e ele foi e me explicou. Ó, mãezinha, as duas é autista e TEA. Elas vão ter que fazer fono, ter que fazer... O CID tá aqui, né? Ele falou CID 11, meia, alguma coisa. Falou, ó, as duas vão ter que fazer fono, terapia ABA, né? E voltar com o neuro. O neuro dá o laudo. Quem dá o laudo é o neuro. Falei, tudo bem. Aí ele foi me explicou assim, ó. Falou, mãe, já vai nos lugar, tal lugar, no Poupa Tempo, no Agora Paz. Nos outros vídeos eu vou estar explicando o que é isso, tá? Como que faz para fazer a documentação, cartão, os benefícios todos, tá? Os direitos que elas têm. Isso é outro vídeo, tá bom? Aí eu já fui atrás de tudo, papel, de tudo. Não é um lugar só que você vai e já resolve tudo, não é. Se precisar de algum documento, alguma coisa, um comprovante de endereço, tudo, faltar alguma coisa, você tem que voltar lá e refazer e ir atrás das coisas. Então não é fácil, tá bom? A Ilane já tava fazendo fisioterapia antes de saber que era autista, na investigação, né? Tava fazendo fisioterapia por conta do pezinho, tá bom? Porque o pé dela é por conta do nervo, do nervo, tem que puxar, pelo que eu entendi, tem que puxar o nervo, né? Fazendo fisioterapia, alongamento, vai colocando no lugar e usando esses sapatos já ajuda, tá bom? Em torno desse ano foi isso, basicamente, tá bom? Descobri que as duas é autista. A gente tá correndo atrás de tudo. Terapia ABA, fono, tudo. E é isso, mais ou menos, tá? Tô contando um pouco como que eu descobri, né? Porque que eu sumi e porque como eu descobri e pegamos, como a gente desconfiou, né? E pegamos o diagnóstico, tá?
do autismo. Então não foi assim, ah, você descobriu do dia pra noite, não é, tá? E é uma fase nova, uma rotina nova, tá sendo tudo novo. Vou estar compartilhando com vocês, tá? Sobre isso, tudo que eu corri atrás. E é isso, pessoal. Então, me desculpa por ter sumido, não ter dado satisfação, mas era uma um problema pessoal. Não podia ter vindo aqui simplesmente falado. Primeiro a gente tem que finalizar, fazer tudo, correr atrás de tudo, para depois vir, né? E dar orientação. Então, quem grava sabe que demora muito para gravar e editar, requer muito tempo, então eu não tava tendo tempo, tá? E é isso. Conforme vai passando, eu vou fazendo mais vídeo. Vou explicar pra vocês tudo. Vai acompanhando, tá bom? Curte aí, né? Curte, comenta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí que eu vou responder nos próximos vídeos, tá? Então é isso, pessoal. Foi um pouquinho porque que eu sumi. E depois eu vou trazendo mais vídeos explicando melhor, tá bom? Então tá bom. Fica todos com Deus. Tchau.